Olá, meus amigos do Castanhal Pará Unido. Eu estou aqui com o empresário de Castanhal, é o Flávio. Flávio, eu gostaria de saber qual o seu ponto de vista sobre essa proposta de divisão. Se afetaria o comércio, o seu consumidor, o que ocasionaria? Não teria como eu poderia dizer, um prejuízo imediato para o comércio, mas no longo prazo, né, essa divisão ela traria grandes prejuízos a todas as três regiões, né? Existe uma teoria que quanto menor, mais fácil de administrar. Se isso fosse verdade, não existiriam as grandes empresas, não existiriam as multinacionais. A segunda verdade é que a Califórnia, que é o maior estado territorialmente americano, também é o maior PIB, com PIB inclusive superior ao do Brasil. E Sergipe, que é o menor estado brasileiro, seria o mais rico também, que também não é uma verdade. Então, o melhor para o Pará nesse momento é se manter grande e unido, porque com certeza no futuro também nós teremos uma Califórnia igual é a americana. Olá, amigos, estou aqui com o José Lucas. José Lucas, eu queria saber qual o posicionamento, se haveria se iria prejudicar essa divisão para o empresariado do nosso município. Na verdade a divisão é complicada primeiro porque gera um déficit, né? Um déficit de 6 bilhões anuais pela criação de novos estados. Segundo, para se criar uma estrutura para 2 novos estados, a gente está falando de 6 novos senadores, 2 novos governadores, 27 novos deputados estaduais, uma centena de novos uma dezena de deputados federais. Então isso tudo é dinheiro público. Outra coisa, se você pensar num trajeto de mercadoria do sul, de São Paulo para cá, para Belém, vai ter mais uma barreira, que é a barreira do Carajás. Então ele vai passar por mais um estado antes de chegar aqui. E se for para Santarém, vai passar por mais um e depois por mais outro. Quer dizer, são mais 2 barreiras tributárias. Outra, vai ficar uma região, um estado do tamanho do Pará, o estado que ficar com o nome Pará vai ser 17%. Tapajós vai ficar com 53%. Grande, sem estrutura, sem nada. Quer dizer, para que dividir? Se vai continuar na mesma coisa. É o que eu sempre falo, o problema não é divisão, é gestão. As pessoas que hoje estão comandando por interesse político e financeiro, comprando terra, querendo lugar em eleições, são os mesmos que há 30 anos comandam esses estados, ditos estados. O que eles nunca resolveram? Quer dizer, eles vão querer resolver agora? Então não tem como. Então se você é paraense, se você não é paraense, mas adotou o Pará como estado, no dia 11 de dezembro, vote no 55, que é o não, para não divisão. E o que nós temos que fazer, aí sim, para você e para todos, um individual e para todos, é criar um projeto de estado. Aí sim a gente faz diferente. Oi, meus amigos, estamos aqui com o Emílio, que é o empresário de Castanhal. Emílio, eu queria saber o posicionamento seu, visto que mais de 50% dos investimentos do nosso estado, eles serão voltados para esses estados que serão criados. O que você acha de positivo nesse ponto? Os investimentos serão da União ou de particulares, como ressaltou o Cid Rosa. A maioria dos investimentos serão de particulares investidos no progresso dessa região. Não serão na região Nordeste do Pará. E nós estamos na região Nordeste. Cadê os investimentos da União nessa região Nordeste? Tem lá? Não tem. Tem, principalmente o Carajás. A região do Carajás, que é Marabá. Grandes investimentos. A maioria dos investimentos está para lá. Não para a região Nordeste. Eu moro, vivo, e você vive na região Nordeste. Então eu acho que nós temos que entender o seguinte: eu não sou a favor da divisão, mas se ela houver, nós temos que lutar por melhorias para a nossa região. A nossa região é rica em quê? Praias. Turismo internacional, turista europeu, norte-americano, chinês, quer praia. Não quer neve no inverno, ele quer praia. Então, há um polo turístico e informação na região Nordeste do estado. Hoje existe no Nordeste, do Ceará até a Bahia, polo turístico. Por que nós não aproveitamos? Se houver a divisão, vamos exigir. Não há recurso para desenvolvimento do Pará, não há por quê? Porque a Lei Candir, feita basicamente com a bancada paulista, mineira e Rio de Janeiro, tirou o dinheiro que era do Pará. 75 bilhões saíram do Pará, foi para onde? Para a União? São investidos aonde?
São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Não no Pará. Esse dinheiro teria que voltar para cá. A União fica e investe na região centro-sul do Brasil. Então acha que qual é o ponto mais positivo, o ponto principal que pode ser ocasionado caso haja a divisão? Caso haja a divisão, eu vou dar um exemplo. A Holanda é um pequeno país, mas desde o século XV é uma das maiores economias do mundo e o melhor padrão de vida do seu povo. Dependendo do quê? Porto de Roterdã. O Porto de Roterdã na Holanda é o maior porto do mundo. O Porto do Espadachim, se for construído, a China está se oferecendo construir, será o terceiro porto do mundo em 2025. Ou seja, dezenas de milhares de famílias paraenses vão viver em função do Porto do Espadachim. Grandes empresas, a Ferrovia Norte-Sul vai passar por Castanhal, vai para cruzar Porto Espadachim. A Petrobras está se instalando em Salinas em função de quê? Petróleo da região. Qual é a cidade que tem condições de ser um polo educacional, de saúde, de comércio, de banco nessa região? Urupá? Salinas? Bragança? Não, é Castanhal. Então nós vemos Castanhal, teremos que aproveitar. Se houver divisão, melhorias para Castanhal. Estamos aqui com o Sérgio Pittar. Sérgio, eu queria saber quais serão os benefícios e quais serão o prejuízo que as empresas do nosso estado receberão caso haja divisão. Bom, eu iria de uma maneira mais profunda, não pensando apenas nas empresas, mas pensando no povo do Pará. Se caso, que espero que não haja, mas caso venha a haver uma divisão do estado do Pará, nós iremos dividir receitas por 3, de uma maneira proporcional, mas nós iremos aumentar de uma maneira desproporcional as despesas. Isso impactaria imensamente na incapacidade que os novos estados teriam para investimento em saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, e isso daí iria afetar profundamente, de uma maneira extremamente negativa, a população de todos os 3 estados e, por conseguinte, a economia desses 3 estados e as suas empresas. Pará Unido, estou aqui com o Sérgio Pittar. Eu gostaria de perguntar como se houvesse a experiência de outros estados nessa questão da divisão do Pará. Eles não estariam ferindo a autonomia do estado? Com certeza, eu acho que a autonomia do estado ela tem que ser exercida pelo seu próprio povo ou pela população que aqui reside, independentemente de ter nascido aqui ou não. Então a interferência externa ela fere o princípio federativo de autonomia de cada ente da nossa federação. Portanto, então nós não iremos aceitar a interferência de outro estado nessa questão plebiscitária aqui no Pará.